Por que a gente continua fazendo as mesmas coisas se a gente tem todas as possibilidades do mundo? Essa é uma pergunta tão boa que eu quero dar uma resposta à altura da pergunta. Assim, e eu vou fazer isso, mas eu vou começar com uma que não está à altura da pergunta. A gente assume, agora esquece o papo de que tá do nosso ideal de ego, mas a gente assume em geral que fazer as coisas de maneira distinta da maneira como a gente faz é melhor. É o famoso assim, eu tenho a oportunidade de fazer as coisas diferentes, ou seja, eu tenho a oportunidade, there's a better way. Tipo, poder de Steve decisão. Jobs, but there's a better way. Esse é o subtexto. Acontece que existe uma forma primordial de pensar. Tá? Você fala assim, o pensamento tem milhares, ou quase que, não vou dizer infinitas, mas tem quantidades imensas de formas de manifestação. Mas existe uma que é primordial. Você fala, uau, agora lá vem o segredo do universo. Vem mesmo. Chama-se a forma do aprendizado. E a forma do aprendizado quer dizer o quê? Eu uso as experiências passadas para otimizar comportamentos presentes. Na verdade, o presente não existe, tá? O presente é sempre um intervalo de manifestação de nós mesmos, tá? Então, eu posso dizer assim, eu uso experiências passadas para me acoplar ao futuro de maneira melhor, e o presente são sempre esses acoplamentos, esses intervalinhos maior parte das vezes inconsciente essa escolha. A maior parte das vezes inconsciente, nem todos inconscientes, mas é isso aí, sim, sem dúvida, a maior parte das vezes inconsciente por uma questão energética, tá? Claro. Você não vai gastar... Isso aí. Beleza. Aí, então eu tô nesse... Pensa assim, eu tô nesse movimento em relação às coisas que aconteceram comigo ontem, semana passada, mês passado, e basicamente desde que eu comecei a ter a capacidade de reter informações, reter memórias de maneira, vamos dizer assim, intencionalmente dirigida aos 3, 4 anos de idade. Tá. Essa forma de pensar envolve qual premissa? A premissa é que as coisas que eu não retenho como orientação para o meu comportamento, eu não retenho porque elas não otimizam o meu comportamento. Quando alguém fala assim, o que quer dizer racionalidade? Você nunca viu essa discussão? O que é racionalidade? Nossa, essa é uma pergunta tão intangível. Não, racionalidade do ponto de vista do organismo é a capacidade de transformar experiências passadas em acoplamentos que maximizam essa utilidade esperada, seja essa qual for, mas essa relação... O que é acoplamento, que você chama de acoplamento? É o encaixe. Eu preciso encaixar no futuro. Uma resposta? Não é bem uma resposta, é uma postura. Uma postura. São posturas. Tá. Pensa num tai chi, tá? Numa coisa assim. Eu, pelo menos, gosto de pensar as coisas assim, como música, entendeu? Existe uma questão da postura. Você vem naquela postura e o negócio vai dar certo. Senão você já sai torto, toque sai torto. Então tem uma questão de postura. Como é que você encaixa, entendeu? A nota ali no lugar certo. Então esses encaixes, eles vêm do quê? Das experiências. Então eu vou dar um exemplo. Eu tô aqui conversando com você e atento a uma questão, que eu já percebi que você é um cara absolutamente inteligente e que tem o desejo de buscar buscar como eu identifico algumas questões ligadas ao funcionamento da mente, não no aspecto formal, mas muito mais existencial. Exato. Eu estou entendendo que esse é o seu interesse na condição aqui, por isso é uma condição incrível. E olhando para esse interesse, a nota que eu estou dando aqui não pode ser a nota do... porque segundo estudos... Porque daí eu entrei quadrado na música, você tá entendendo o ponto? Então é uma questão de... Entra atravessado. Né? Entra atravessado. Então, o que você falou alguns minutos atrás me influencia para eu colocar, dar um spin, dar um tom para aquilo que eu vou falar, que eu acho que vai gerar uma conversa mais legal, porque no final das contas nós dois aqui estamos co-criando uma experiência que fundamentalmente tem como o cliente dela, o agente privilegiado dela, a pessoa que está em casa ou sei lá onde, fruindo disso aqui. A gente está a serviço das pessoas, né? Então, isso tem a ver com como a gente aprendeu. Aqui eu estou falando do aprendizado de alguns minutos. Esse aprendizado acontece
ao longo da vida como um todo. Isso é até um modelinho, mas assim, tem várias maneiras, do ponto de vista estatístico, para ver, tem um modelo estatístico por trás, né? Vários modelos estatísticos. O principal é bayesiano, tá? Então a gente tem uma lógica de funcionamento bayesiano da mente. O que quer dizer isso na prática? As experiências vão entrando nessa minha maneira de computar o mundo com pequenos pezinhos e vão alterando aquilo que eu entendo que é o que vai me levar a uma postura, um encaixe melhor com o amanhã, com o instante seguinte, tá? Portanto, se essa lógica tem sentido, a grande verdade é foda, mas vamos dizer assim, muito entre aspas, a grande verdade é que as formas que a gente usa para abordar o mundo, em muitos casos, ou a gente poderia dizer na maior parte das vezes, já são o reflexo de otimizações. E a gente não faz de maneira diferente porque quase sempre é pior. Isso é triste dizer. Então, você fala assim, nossa, tá aí o cara levantando a bandeira do conservadorismo absoluto. Não, não é isso. É uma coisa um pouco... Entendi. Tem um quê? Entendeu? Tipo assim, por que você... Engraçado, por que a gente começa o podcast quase sempre da mesma forma? Por que a gente... No fundo, você já testou, liga as câmeras numa ordem certa. Você, quando você chega aqui, você tem a sua forma de Por que você tem um approach com o convidado? Eu cheguei aqui, teve todo um approach. Por quê? Exato. Porque você já testou os approaches. Dentro dos approaches, você poderia continuar testando approach, eu não discordo disso. Mas dentro daquilo que foi já foi feito... experimentado, esse é o melhor. E quase sempre. Essa é a tal da racionalidade. Então, se a gente... Por exemplo, pedir Uber, né? A gente tinha um approach e começou a cancelar muito o Uber. Então a gente tem que pedir Uber um pouco mais cedo, porque senão tem atraso. Chega atrasado. Perfeito. Que é uma adaptação, mas a gente tinha um jeito de fazer. Isso, essa é a principal forma de pensar. Eu chamo aprendizado. Entendeu? Extrapolações do aprendizado, para ser mais preciso. Então a gente vem extrapolando o aprendizado. O que acontece? Se a gente olhar sempre dessa maneira... Não é uma preguiça, então, não, da gente... Claro que não. Por que você vai naquela mesma pizzaria? Você já foi em 200. É porque a rede bayesiana do seu cérebro inclina você lá, porque provavelmente, se você for olhar como essas equações estão funcionando e como os neurônios estão implementando ela, que o neurônio, o que ele faz basicamente é funcionar como um implementador de conta, tá? Nessa conta tem um símbolo ligado, a imagem ligada. Mas é isso. Essa conta tá dando favorável àquela pizzaria à luz das suas experiências. Mas é legal você dar essa experiência, porque é o seguinte, vamos dar a experiência de pizzaria, porque às vezes eu faço isso com a minha mulher, ou iFood, seja o que for. A gente tem aquela dúvida, vamos no garantido, que a experiência é boa, ou a gente pode ser surpreendido pro bem, de achar uma melhor do que aquela. Só que a gente pode ter a experiência ruim de achar uma muito ruim, como já aconteceu. Então você fica nessa dúvida. Ah, não, hoje vamos na garantida, entendeu? E tem um dia que você fala, quer saber? Vou experimentar. E às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí você troca de pizzaria. No caso de pizzaria, entendeu? Maravilhoso o que você falou, mesmo. Você não imagina como esse assunto que você está trazendo e o exemplo que você está trazendo reflete, assim, meu ideal de vida. Só uma coisa, amor, isso não quer dizer que a gente tem que experimentar novas coisas no relacionamento. É só na pizzaria, entendeu? Porque o risco de eu arranjar uma coisa pior é... Putz, Freud explica essa fala. Eu já pensei aqui na minha cabeça... Ele se traindo. Agora vai querer outras pizzarias. Olha aqui, ó. Então... Freud, agora ele vai sonhar que ele tá na balança e tá com frio na barriga. Mas desculpa, o que você ia falar? Não, desculpa, foi uma pérola. Obrigado pela pérola. Adorei. Então, o que eu ia falar é o seguinte, que isso que você tá trazendo pra mim reflete o meu ideal de vida. Eu sou, às vezes, meio racional, no sentido assim, eu gosto de pensar a maneira que eu mesmo penso e as coisas que eu faço. Eu não acho que isso é onanismo. Eu acho que isso é uma maneira de ter um relacionamento melhor com a vida e ser mais feliz. E esse ponto que você trouxe, que assim, você costuma reiterar, mas de vez em quando você experimenta. Isso. Olha só, é um ponto que eu faço muito, eu gosto muito, e ele tem uma base evolucionária muito forte. Se você pegar uma situação qualquer, botar por exemplo, um animal, tá? E você botar assim, você esconde a bolinha do cachorro. E você tem uma mania de sempre esconder a bolinha do cachorro, que ele gosta de brincar. Debaixo do sofá. Debaixo do sofá. Não, debaixo do sofá não. Pense em um lugar que atrás de um lixo, que ele consiga pegar. Então, o cachorro, ao longo do tempo,
vai aprender a procurar bolinha atrás do lixo. Agora imagina que a sua casa tem mais estímulos. Então você tem aquela bolinha, mas de vez em quando surge lá umas bolinhas. Você compra bolinha nova, você vai na Cobase, sei lá onde, compra umas bolinhas. E tem umas coisas assim. Então, seu cachorro vai fazer isso aí. Ele vai buscar a bolinha atrás, onde você esconde. Quando ele não acha a bolinha, ele vai atrás do lixo. De vez em quando, seu cachorro vai procurar essa bolinha em outros lugares. Ele vai? Ele vai. O que ele está fazendo? Existe um processo que é de reiterar o que ele já sabe que vai servir de recompensa, que vai ser bom para ele. Mas esse processo é intercalado com explorações esporádicas que podem resultar em recompensas maiores. Isso faz parte do código dele já? Isso faz parte da maneira como o cachorro pensa. O macaco pensa, o ser humano pensa. Imagina, falar em pensa, que você está olhando por uma câmera um cassino. Tá? E como você deve saber, as pessoas que vão em cassino não são que estão nos filmes sobre Las Vegas, é um monte de velhinho. Sempre. Sim, entendeu? Depressivo, em geral. Não todo mundo, pode ser super divertido no cassino, eu não acho, tá? Mas tem gente que deve achar, eu respeito super de boa. Mas uma parte assim, o pessoal tá lá pra baixo, é uma coisa triste. Aí a pessoa tá lá no cassino. Como é que funciona uma máquina de jackpot? Você vai lá e uma hora ela cospe a moeda, certo? Para pra pensar uma coisa. Eu tô botando moeda, as pessoas ficam olhando as máquinas e falam, cara, essa máquina faz tempo que ela não dá nada. E aí ela senta lá e vai. A máquina não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Algumas pessoas ficam naquela máquina até acabar. Mas elas são acabar o dinheiro dela? Até acabar o dinheiro delas. Mas elas são minoria. A maior parte das pessoas, apesar de entender racionalmente que ali é onde a chance é maior, a partir de um conjunto de frustrações negativas da máquina, pula para outra máquina. Onde a chance de negativa é maior ainda. Exato. Por quê? Por causa disso. Porque existe uma estrutura de pensamento que tem origem evolucionária, que é que você explora um estímulo, mas você também busca outro, ainda que ele tenha probabilidade maior, se você acredita que... Você não precisa acreditar. Dada a expectativa de que ele pode te trazer uma recompensa. Nesse momento, a situação do cassino, da máquina de caça-níqueis, ela simplesmente... Ela traz uma densidade, ela é o condensador dessa situação de vida, entendeu? Esse experimento. Ela é esse experimento. E é por isso que a pessoa pula para outra máquina. Ou quando você tá parado no trânsito e a faixa tá andando. Puta, cara, perfeito. Aí você vai pra faixa perfeito. E fala, puta, aí parou. Você não vê as pessoas fazendo isso? Como eu sou racional, eu nunca mudo de faixa. É mesmo? Não. É a mesma coisa, né? Não vai adiantar. Não, eu fico com raiva de mim. Eu falo, mudei de faixa porque eu sou burro, gastei energia. E só de pensar isso custa mais energia do que mudar de faixa, mas eu não mudo. Eu gosto de ter aquele orgulho de ver a faixa e falar, tá vendo? Deu certo aqui. Deu certo. Acertei o jeito que o mundo funciona. Me divirto. Mas é isso. Então, a gente combina essas duas maneiras em geral, tá bom? Então, voltando à sua questão, eu falei assim que vai começar de um jeito mais... Esse é o jeito trivial de pensar. Não trivial, mas esse é um jeito mais, assim, formal, assim, né? Complexo ou matemático. Então, por que a gente reitera, né? Por que você pode fazer as coisas diferentes todo dia você faz igual? Bom, em geral, porque você já está fazendo de um jeito bom e a chance de ser pior é muito maior do que a chance de ser melhor em qualquer coisa que você tentar. Ponto 1. Ponto 2. Agora vai ficando interessante. Você não reitera mentira? Você reitera quase sempre e você testa de vez em quando. Você come quase sempre na mesma pizzaria? Você acabou de falar isso? De vez em quando você faz uma coisa diferente? Você não faz tanto. E por que você reitera quase sempre e faz diferente de vez em quando? Porque isso otimiza uma função evolucionária que vale para os primatas que foram seus ancestrais e vale para outros mamíferos e para tudo mais. Bingo! E aí tem um ponto que vai além disso. Que aí eu acho que é onde a coisa fica realmente interessante do ponto de vista humanista. Sim. O fato é que testar coisas diferentes não é buscar uma bolinha que pode estar atrás de um lixo ou pode estar em outro lugar. Você tem a capacidade de criar as suas opções usando essa ferramenta maravilhosa chamada criatividade. Usando o sonho acordado. E a grande pergunta nessa visualização é que a sua maneira de imaginar como as coisas podem ser diferentes, não aleatoriamente diferentes, como nesse paradigma que eu estou falando, mas diferente para melhor. Entendi. Como é que você pode pensar uma maneira melhor de viver? E aí vem a questão: por que raios que a gente não
busca formas melhores de viver, dado que, tá entendido, a gente está numa das melhores possíveis, mas mesmo sendo uma das melhores possíveis para nós, dentro da nossa realidade, quase sempre para todo mundo, os platôs que são superiores a ela, do ponto de vista energético, do bem-estar que você pode ter, são incontáveis, entendeu? Quer dizer, tem um universo para cima. Por quê? Essa é a verdadeira pergunta, que eu acho que não tem uma resposta única. Acho que não para cada pessoa, mas a gente tem pelo menos tipologias para as quais a resposta é uma, outra e assim por diante. Então, uma tipologia que eu vejo que é muito, muito presente no mundo é a das pessoas que não querem, porque no final das contas, essa mudança, vamos dizer, elas conseguem pensar um jeito melhor de fazer, mas essa mudança traz em si um medo, uma angústia que tem um custo energético que é maior do que o prazer de mudar. Então, quer dizer, não é que elas são irracionais. Na balança, o prêmio que eu vou ter não é menor do que a punição. Do que a punição. Então, quer dizer, não é que elas são irracionais. É que, pensa uma pessoa, ela está num emprego que é subótimo. Subótimo quer dizer assim, ela já conseguiu um negócio que é subótimo. É razoável, tá lá, tá tudo bem. Tá legalzão. Mas ela consegue, só que assim, não necessariamente ela vai acertar de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Ela pode sofrer situações péssimas do primeiro, segundo e o terceiro emprego. Ela sabe que se ela fizer ela vai conseguir. Mas o que está em jogo para ela, do ponto de vista da racionalidade, como funciona para ela, é que o payoff de conseguir não paga esse sofrimento aqui projetado para ela, que pode tomar de 3 meses a 3 anos. Entendi. Não paga. Então, ou seja, olha o que está em jogo aqui. Não é uma questão de se você tem medo em essas coisas tradicionais. A pessoa não faz porque ela é cagona. Não é isso. É o seguinte, tem gente para quem esses movimentos causam dor existencial enorme. Tem gente que para quem não causa quase nada. Eu tenho um sócio que assim não causa. É impressionante a capacidade dele, como ele não causa. Eu conheço pessoas que não causam, pessoas que elas estão fazendo uma coisa durante 10 anos, elas viram pro lado e vão, elas não olham para trás. Não é que elas estão negando, reprimindo, não, elas têm uma capacidade de aceitar, né? Insana, para mim é insana. Eu não tenho, tá? Então, eu sou a pessoa que, cara, assim, eu nessas coisas, eu sou de muita constância. Final dos anos 90, eu estava fazendo quadrinho para os Estados Unidos. Tem amigos meus que até hoje estão fazendo quadrinho para os Estados Unidos. E estão bem e estão felizes. Eu não conseguiria estar até hoje fazendo a mesma coisa, quadrinhos. Você percebe? Não é uma questão de exatamente de bom ou ruim. Essa é a sabedoria de entender essas histórias. Não é, cara. Melhor, não, nem fodendo. Porque eu estaria provavelmente ganhando muito mais dinheiro, se fosse essa questão. Claro, porque a minha carreira estaria... Lógico. Você percebe, cara? É isso que é interessante do ser humano. No final das contas, não é nem bom nem ruim. Não está otimizando nada. As funções utilitárias, quer dizer, como a pessoa projeta o que é bom para ela, realmente é algo que não se aplica perfeitamente não é numa outra pessoa, numa outra tipologia. Tem muita gente desse jeito, tem muita gente desse outro, e assim por diante. E é por isso que algumas pessoas, eu diria assim, a maioria das pessoas não muda muito, mas tem o grupo dos que mudam muito, tem o grupo dos que eu acho que é o grupo dominante. Tem um grupo que é minoritário que não muda nunca. Tá. Tem um grupo que é minoritário que muda muito. E tem o grupo dominante que muda pouco, que tende a permanecer igual, de vez em quando dá umas testadas, que faz o trabalho igual ao do cachorro. E é assim que é. Mas se a gente for comparar com a geração do meu pai ou do meu avô, a possibilidade de mudança era muito pequena. O pessoal ficava 40 anos numa empresa e era normal isso. Só que cada vez esse espaço está ficando menor, assim. Mesmo que você queira ficar no mesmo trabalho, você não consegue. Eu nem estava pensando aqui sobre trabalho, eu estava pensando mais sobre relacionamentos, casamentos e tal, que são coisas muito mais importantes na vida do que o trabalho. Mas é verdade o que você está dizendo. Coisas também elas andam juntos, claro. Né? Porque parece que os estímulos são maiores, as opções são cada vez maiores. Antigamente, você conhecia as garotas da sua escola, da sua rua, e olhe lá. Hoje em dia você tem o mundo inteiro no Tinder, ou seja, qualquer rede social. Você não tem limite mais. Você não tem limite de comida. Antigamente você tinha as coisas que estavam perto de você. Hoje em dia você abre o seu aplicativo, você tem todas as comidas. Então, assim,
Você tem todos o catálogo do filme. Você ia na locadora, o filme que acabou de lançar, se você não chegasse na hora certa, ele não tava. Você consegue assistir o filme lançamento na hora que você quiser. A música na hora que você quiser. Isso ao mesmo tempo que é legal pra caramba, te traz uma angústia de... Cara, eu chego pra minha mulher que às vezes ela fala que eu não sei o que eu quero comer. Escolhe pra mim, eu não quero escolher. É muita possibilidade. Tem uma hora que você simplesmente... Como a gente é diferente nesse ponto. Escolher. Tem uma hora que eu não quero mais escolher. Eu escolho aleatório. É? Lógico. Sério? É racional. Lógico. Você chega nesse ponto de ser aleatório? Como assim eu chego nesse ponto? Eu faço isso aí toda hora. Sério? Eu sou cheio de escolha aleatória. Dá um exemplo. Qualquer uma dessas, tá bom que você vai pedir. Comida? O que você pediu ontem? Clique aleatório e pedir. Você tá brincando. Como não? Lógico. Da comida? É a melhor opção. Que maravilhoso. Dentro de um hall de restaurantes que eu já sei que eu gosto É e ponto mesmo? final. Claro. Pensa bem, eu tô variando dentro do conhecido. Tem um restaurante, cara. eu tenho um sushi que eu peço lá que perto da minha casa, que tudo lá é muito bom. Eu pego aleatório. Se já vinho o que for, tá bom. Tá bom. Sempre, entendeu? Que Mas doideira. Olha sério que você só. acha? Mas enfim, Não, olha só. É uma coisa interessante.